depende muito da situação. Tem mesmo manifestações onde dá para ver que o papel dos jornalistas pode ser mais para favor dos movimentos, e então o inimigo é mais o Estado, o inimigo dos jornalistas, e tem um caso totalmente contrário, né? Depende muito. Mas, na verdade, eu queria colocar o assunto quando esse caso dos jornalistas estiverem inclusive em perigo, porque eles também recebem a violência da polícia. Aqui na América Latina, na Espanha e na Europa em geral é menos. Mas na América Latina eu até tive que fazer uma matéria faz pouco tempo sobre a violência contra os jornalistas, e no México e no Brasil é que está mais complicado. E aí fica uma questão bem complicada, porque tem muitas mortes, violência inclusive. dos manifestantes contra vocês? Também Porque acontece. no Brasil aconteceu Também bastante, acontece. né, contra a mídia. Também Principalmente com os acontece. jornalistas da Rede Globo. Então é isso. Quer dizer, eles são pessoas, sabe? São Por pessoas, exemplo, mas pra mim, Rede eu na Globo. verdade, se eu vou numa... Eu escrevo, eu não faço TV e tal. Se eu vou numa manifestação, eu vou com meu caderninho, e na verdade que ninguém vai olhar para mim, jornalista vai atrás de mim, né? Ninguém vai nem ficar sabendo que eu sou jornalista até que eu perguntar, né? Agora, participou do programa, teu rostinho já está conhecido. Né? Vai mostrar. Vai postar lá na página. Né? O mundo todo vai ver. Então, a gente também queria saber como a mídia do exterior viu as manifestações de junho de 2013. Então, Isso é boa. eu... Essa pergunta. Perguntou no começo, né? Mas, de novo, eu acho que, por exemplo, na Espanha, você tem que distinguir muito a mídia. Falando em mídia, tem a grande mídia e tem a mídia alternativa, né? E a mídia alternativa que está acompanhando os movimentos sociais, ela se preocupa muito até por tentar fazer essas conexões entre movimentos de diferentes países. E aí eles sim levam muito o assunto das manifestações no Brasil e em diferentes pontos do mundo, até porque tem muita coisa em comum, e a gente tenta encontrar esses pontos em comum para trabalhar juntos e avançar juntos. Mas na mídia tradicional não é que aparece tanto assim. E não é que os pontos que os manifestantes levam ficam tão bem explicados assim. Então termina sendo muitas vezes uma confusão de protestos contra o governo, contra Dilma, e você fica mais desinformado do que outra coisa, né? Mas nas redes sociais e naquela mídia alternativa já é uma coisa bem diferente. E acho que aí sim foi bastante falado e bastante explicado, né, nessas outras redes. Gente, Tem uma coisa também, só para comentar isso, que é interessante, né? Assim, se a gente pegar o que foram as manifestações do ano passado, teve uma mudança de discurso, né? Uma mudança de discurso flagrante. Não sei se foi antes eu não vou lembrar a data exata agora, né? Mas acho que depois da terceira, quarta manifestação, você teve uma mudança no discurso, sobretudo da grande mídia, né? E o mais bacana é a gente guardar como memória histórica, assim como se guarda a memória de abril de 64, quais foram os primeiros editoriais, né, das grandes veículos de comunicação, sobretudo da Rede Globo. É bom falar da Rede Globo porque ter um dos 5 maiores grupos de comunicação no país tem um preço, né, e é um preço pesado a se pagar, né. A gente não está falando de qualquer grupo, a gente está falando de um dos 5 maiores do mundo. Isso é um problema muito grande. Então, assim como hoje a gente coloca novamente em pauta quais foram essas reações, e junho resgatou quais foram essas reações, né? Da mesma maneira a gente tem que guardar quais foram essas reações desses grandes veículos, né? Nesses primeiros dias, os comentaristas, né? Todas aquelas barbaridades, né? O Jornal do Estado de São Paulo chegou a fazer um editorial escrito assim: agora basta, lá pelo terceiro dia, né? Agora mudou, eu acho, também por duas questões. Porque os jornalistas apanharam, mas eu tenho uma certa desconfiança de que os diretores das redações tenham tanta sensibilidade com relação ao bem-estar do repórter, mesmo ele tendo apanhado ou não. Eu acho que a principal questão foi que massificou, né? E massificando você não tem mais
como sustentar a sua posição política contra a grande maioria que sai às ruas. Mas a gente precisa guardar isso. E tem um problema que é o seguinte também. Depois que massificou, e aí para falar ainda do papel da mídia, quando é agredida pelos manifestantes, tal, teve uma outra questão que foi o seguinte. Quando se massificou também houve uma campanha grandemente veiculada que transformou uma pauta que era uma pauta única e potencialmente bombástica, devastadora, que ia dos 20 centavos dos ônibus, possivelmente para uma tarifa zero, a gente não sabe, a gente está aqui, né, especulando o que poderia ter acontecido, para se diversificar as suas manifestações e dessa maneira espalhar, né, fragmentar e transformar uma luta específica, bombástica, em algo que queremos tudo, né? Então os jornais se dedicaram a isso também, né? Então qual é a sua reivindicação? E as outras reivindicações fizeram capas assim, fizeram matérias assim, o que serviu também para transformar, né, aquele movimento forte, poderoso, em algo muito difuso, né? Então só para falar que a mídia também tem as suas maneiras inteligentes de atuar, apoiando, aparentemente apoiando, aí que está a inteligência da coisa, né? A gente não pode subestimar o conservadorismo. O bom conservadorismo, eu não tenho medo de falar isso, no sentido que, esse bom é no sentido de que ele é inteligente, porque também tem o conservadorismo estúpido, né? Mas o conservadorismo, muitas vezes, ele é inteligente, a gente precisa reconhecer que ele é inteligente, e isso foi uma jogada do conservadorismo, né? E que surtiu efeito. né? E que surtiu efeito, né? Eu acho que é por aí. Né? O programa tá acabando. Tá, 8 minutos. 8 minutos é muita coisa. Mas é 5 horas. Tá Não, acabou de chegar, né? O Caio, a Cindy, bem-vindos. Fica mais legal. Eu não sei falar o sobrenome deles. Fala aí. Cindy Fala vocês Ishida. aí. Gente, boa tarde. Fala aí vocês, o sobrenome de vocês, por favor. É Fucide Ishida. Oi, ó. Tá vendo? E eu com meu Ela recebeu um apelido muito carinhoso, né? Silva. A Cindy recebeu o apelido de Demomagia. Bem-vindo ao grupo dos apelidos. Isso. Bem-vindo ao inferno. Bem-vinda. Assim que é bom. Ai, gente, eu quero mandar um beijo pra Jesus, ele tá ouvindo a gente. Beijo, Ah, Jesus. não, tá chiando. Como assim? Pô, Jesus. Tá chiando, ela falou, ela avisou aqui. Tá, então vamos mandar um beijo pro povo do Nordeste. Um beijo. De novo, sempre. Para o nosso fã número Manda pros 1, internacional, Felipe. meu amor, nós tá chique, Ah, filha. pros internacionais, né? Claro! E é isso aí. Um beijo, Joana. Joana. Manda beijo pra Joana. Ai, se não estivesse aqui, ele tava amando, né?